Fala pessoal, tudo bem? Então hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina de matemática aplicada, certo? Hoje falando o que? Do conteúdo radiciação. O que seria a radiciação? Né? São problemas matemáticos envolvendo raízes, certo? Então a radiciação também é chamada de operação inversa da potenciação, certo? Mas vamos ver o que é a radiciação primeiro. Então radiciação são problemas envolvendo raízes, certo? Então vamos dizer o que? Que eu tenho o n, que é o meu índice, e eu tenho o meu radicando, que é o a, certo? E isso me lê-se como, né? A leitura disso é raiz enésima de a, certo? Raiz enésima de a. Tranquilo? Então vamos lá, né? Então aqui a gente tem o que? Que a raiz enésima de a é igual a b, sendo que o n é o índice, o a é o radicando e o b é a raiz, certo? Então vamos lá, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, uma vez a gente sabendo a nossa raiz, a gente sabe o que é a nossa potência, certo? Então eu tenho que raiz enésima de A, que é igual a B. Então, isso quer dizer que B vezes B vezes B vezes B vai ser igual ao quê? A, certo? Sendo B um número, certo? Aqui uma expressão de forma genérica. Então, raiz enésima de A é igual a B. Então, B elevado a N é igual a A, certo? Então, por isso que se chama o inverso da potenciação. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, né, a raiz quadrada de 36. Todo mundo sabe que a raiz quadrada de 36 é 6, correto? Mas da onde saiu esse 6? Toda vez que a gente queira descobrir quem que é o meu resultado da raiz, certo? Né? Às vezes a gente tem um número um pouco maior aí que fica difícil a gente saber qual que é, se não ficar multiplicando, né, 3 vezes 3, 14 vezes 14. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? É fatorar esse número. Fatorando esse número, eu posso dividir ele por 6, que ele vai dar 6, e por 6, que ele vai dar 1. Tranquilo? Então fatorando isso vai me dar o quê? 6 ao quadrado. Então tem raiz quadrada, certo? E quando eu não tenho nada no índice, quer dizer que é uma raiz quadrada de quê? 6 ao quadrado. Certo? Se o meu índice é 2, a minha, né? Aqui essa parte do meu radicando é 6 ao quadrado, eu também tenho um expoente 2, eu posso cortar os dois e somente tirando ele da raiz ele ficar igual a 6. Tranquilo? A mesma coisa o que, né? A gente tem raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 8. Então a raiz cúbica, mas qual é a raiz cúbica disso daí? Opa, lembra que eu falei? Então vamos fatorar aí, né? Vamos dar por 2, 2 que dá 4, certo? Por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Então eu tenho aqui 2 elevado ao cubo. Lembrando que a gente precisa fatorar, deixar a base da minha potência aqui, de forma que eu consiga ter o mesmo índice da minha raiz com o mesmo valor da minha potência, certo? Então isso vai me dar o que? Raiz cúbica de 2, né? De 2 elevado ao cubo. Que isso vai ser o que? Eu tenho um índice, né? E o expoente iguais, eu consigo cancelar e eu tenho um resultado igual a 2, certo? Então o procedimento é a mesma coisa para os demais. Raiz quarta, né, de 81 é igual a 3, que é a mesma coisa que 3 elevado à quarta, né? Expoente da minha base igual a da índice, eu consigo, né, cortar, né? Eu tenho então, pois o que? Eu tenho 3 elevado a 4, que é igual a 81, certo? Então aqui, né, lembrando que a gente, né, que nem eu falei, a gente tem o índice aqui que é 4, o expoente também, eu consigo cancelar, e somente eu tenho o quê? Que o meu valor da minha raiz é igual a 3, que 3 elevado à quarta é igual a 81. Show de bola? Então vamos lá. Então, quando a gente tem algumas também, a gente entrando na parte de radiciação das propriedades, certo? As propriedades da radiciação. Primeira é o expoente fracionário. Então, como funciona isso aí? Tem A elevado a M dividido por N.
Então, eu consigo colocar minha potência, aqui eu tenho uma potência, certo? Eu consigo transformá-la em raiz, certo? Que a raiz é o inverso da potenciação. Então, vamos lá. Sendo que A pertence aos reais e N pertence aos números naturais, o que? Diferentes de zero, e M pertence a números inteiros. Tranquilo? Então, como vai funcionar isso daqui? Então, vamos imaginar o que? Que eu tenho uma base, né, uma potenciação, que quero transformar ela em raiz. Então vamos lá. Eu tenho A elevado a N dividido por N, e eu quero saber qual que é a raiz desse A, né? O A ele vai para a raiz, então o que está em cima aqui, né, no numerador da minha fração, vai para baixo, certo? E o que está embaixo vai para cima, vai no índice da minha raiz, certo? Então o que está em cima vai aqui junto com a minha base, e o que está embaixo vai junto no meu índice, certo? Então a gente tem que raiz enésima de A elevado a M. Tranquilo? Então, uma vez a gente consegue construir ela uma raiz, a gente também consegue voltá-la para a forma de potência, que isso é a mesma coisa que agora é o inverso. O que está embaixo vai para cima, certo? Então, o que embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Show de bola, pessoal? Vamos lá, um exemplo. Então, eu tenho 4 elevado a 1 sobre 2. Então, aplicando essa propriedade da radiciação, a gente tem que o número, né, o numerador, o que está em cima, ele vai acompanhar a minha base, certo? Então, o 4 vai dentro para a raiz, ele se torna um radicando, e o 1 aqui vai para baixo e o 2 vai para cima. Fazendo o inverso, eu tenho o que? Né? 4, certo? Fazendo o inverso, eu tenho o que? Raiz quadrada de 4, eu tenho fazendo o inverso, que isso vai ser o que? 4 elevado ao que? Aqui não tem 1, tirando ele da raiz, o que está embaixo vai para cima, e o que está em cima, que é o 2, vai para baixo. Então a gente chega nessa situação aqui, tranquilo? Então agora a gente conhece o que? Tá vendo que aqui é meio complicado a gente se resolver? A partir do momento que a gente consegue fazer um inverso, né? E a gente consegue uma raiz, e raiz quadrada de 4 vai ser 2. A mesma coisa aqui e agora, né? O que eu faço, né? Opa, lembra? Então a gente tem aqui, ó, elevado a um expoente negativo. Então, se tem um elevado a um expoente negativo, preciso fazer o inverso desse termo aqui. O inverso de 1 sobre 9 é 9 elevado a 3 sobre 2. Aplicando a regrinha aqui, a propriedade, então o que tem passando ele para a raiz, eu tenho o que? O 9 ele vai ser o meu radicando, ele vai para dentro da raiz. O que está no numerador vai aqui como expoente da minha base, né, do meu radicando. E o que está embaixo, que é o 2, ele vai para o índice, certo? Agora a gente tem o que aí, né? O que a gente consegue fazer aí? Então a gente conseguiu fazer o que? Jogar para a raiz, que é 3, né? Sobre 2, que estava aqui, ó, 3 sobre 2, levei para a raiz, que vai dar o que? Vai dar um valor de 27, 3 elevado ao cubo, que vai dar 27. Tranquilo? Lembrando que, né, a gente tem raiz quadrada de 9 é 3, mas aqui eu tenho 3 ao cubo, eu permaneci o meu índice. Tranquilo? Então, vamos lá, outra propriedade da radiciação é o produto de radicais é igual ao radical de um produto, né? Então a gente tem um produto de radicais, que é um produto entre o que? Entre raízes. Lembrando que a gente precisa ter os índices iguais para a gente poder fazer a multiplicação nessa raiz. Então a raiz, né, o índice C de A vezes a raiz C de B é igual ao que? A raiz C, que eu tenho índices iguais, então o índice da minha raiz permanece o mesmo, e eu faço a multiplicação dos dois dentro da raiz. Então um exemplo logo abaixo, eu preciso ter que índices iguais, certo? Aí eu posso fazer o que? Transformar somente uma raiz, então o meu índice da raiz permanece, e eu faço a multiplicação de 2 vezes 3, certo? Que isso vai ser igual ao que? Raiz quarta
de 6. Show de bola. Então a gente também tem o que? O quociente. O que é o quociente? Vocês lembram? Quociente é a mesma coisa do que a divisão, certo? De dois números. Então o quociente de radicais é igual ao radical de um quociente. Então quer dizer o que? Eu tenho, né, um quociente de radicais, quociente de duas raízes, eu consigo transformá-la ela em somente uma raiz. Lembrando que o índice tem que ser o mesmo, o índice da raiz tem que ser o mesmo. Se for diferente, eu não consigo aplicar essa propriedade da radiciação. Tranquilo? Então, raiz, né, de C, né, raízes do índice C de A dividido por B. Um exemplo logo abaixo, lembrando um índice iguais, certo? Se for diferente, não consigo aplicar essa propriedade. Eu conseguindo transformar ela somente em uma raiz. Raiz de quem? Raiz cúbica de 6 dividido por 2, que vai dar o quê? 6 dividido por 2 vai dar 3. Raiz cúbica de 3. Tranquilo? A outra coisa, pessoal, que é chamada outra propriedade de internalização do expoente de um radical. Como funciona isso daí? Então a gente tem a raiz do índice C, né, de A elevado a B. A gente tem aqui uma parte de potência aqui agora. Então isso daqui é a mesma coisa que eu disser o quê? Que a raiz do índice C aqui é de A elevado a B. Então a potência aqui vai permanecer, que vai ser responsável pelo A. O A vai ser elevado a B. Certo? Um exemplo tem raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Opa, mas o que eu faço? Né? Lembrando que aplicando essa propriedade, eu elevo o meu radicando ao expoente que está sendo aqui fora, certo? Então, raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Aí a gente também possui o que? Radical de um radical. O que é radical de um radical? Onde encontra-se o que? Uma raiz dentro da outra raiz. Que isso vai ser o que? Quando eu tenho essa expressão, eu faço a multiplicação dos meus índices. Então, multiplicação eu se torno somente uma raiz e um produto de B vezes C. Tranquilo? Então, um exemplo, eu tenho aqui uma raiz, né? Um radical de um radical. Né? Eu tenho uma raiz externa de terceira. Então, raiz cúbica de uma raiz quinta de 3, certo? Então a gente possui o que? A gente faz o que? A multiplicação do seu índice, né? O produto do seu índice, e sendo que a minha base, né? O meu radicando, ele permanece. 3 vezes 5 vai dar 15, raiz, né? De 15 de 3 aí, né? Do índice 15 de 3. Certo? Então um exemplo, pessoal, aqui, ó. Tenho raiz cúbica de 2 elevado a sexta. Então, lembra, aplicando lá a regrinha, a gente consegue fazer o que, né? Lembra a raiz enésima de A elevado a M? É a mesma coisa que A elevada a M sobre N. Então, fazendo isso, eu tenho que, tirando, né? Aqui a minha base, meu radicando, que vai ficar 2 elevado ao que? A 6, né? O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo, tranquilo? Então 6 dividido por 3, eu tenho que aqui é 2 ao quadrado, que é igual a 4. Tá vendo, pessoal, que às vezes é muito mais simples aplicar essas regras de propriedade, de potenciação, de radiciação, que às vezes não confunde a gente, né? Então, pessoal, até o próximo vídeo, espero ter conseguido deixar bem claro para vocês o conteúdo, certo? Eu vou voltar com outro vídeo dando a explicação de exercício, certo? E resolução deles. Certo, pessoal? Um grande abraço e estamos juntos nessa aí.